Dia. Para quem não me conhece, meu nome é Diene. Eu acho que aqui presente todos me conhecem. E para os que estão em casa, né? Meu nome é Diene. Eu estou com a lição de abertura de hoje. O livro é Caminho, Verdade e Vida, a lição 167, intitulada Na Oração. E a lição, Emmanuel vem nos falar assim: Senhor, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Senhor, ensina-nos a orar. Não é agora não. Isso está em Lucas, capítulo 11, versículo 1. E a lição é a seguinte: a prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes, ou seja, eles não se mantêm permanentes naquilo que desejam e quer que Deus realize para eles o que nem eles mesmos sabem o que quer, né? Vive numa inconstância e quer que Deus realize. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores, ou seja, eles encontram tempo para cobrar a realização de embates que eles mesmos poderiam resolver, né? Mas eles colocam o quê? Nas mãos de Deus, porque são egoístas e querem que Deus fique subordinado à sua vontade, né? Deixando assim o mérito dele mesmo fazer por ele o que ele precisa, porque cada um de nós temos que fazer a nossa parte, né? Mas ele quer que Deus faça por ele. Esse é o egoísta, né? Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Eu já ouvi muitas pessoas que fazem o que algumas religiões chamam de oração contrária. Fica orando, né, para que aquela pessoa se dê má em determinada coisa. Para eles isso é uma oração. Eu já ouvi recentemente, isso tem o quê? Semanas, de uma pessoa, ela falar assim para mim: olha, eu vou passar a noite toda, esta noite, orando para que esta pessoa pague muito caro pelo que ela está me fazendo sofrer. Eu vou passar a noite toda orando. Então, é esse que rogam o mal para o próximo, né? Como se dependesse da oração deles para que a colheita chegue, né, para a pessoa. Não depende da oração, depende... o plantio, né? A colheita. Então depende do que a pessoa plantou. Não é o que ele orar a noite toda pedindo para que ele pague o que ele entende como sofrimento, porque muitas das vezes é uma correção, é uma corrigenda, né? Ele vai orar para que aquela pessoa sofra, né? Pelo que ele está se sentindo ferido ou magoado. E quando ela me disse isso, eu falei: e eu vou orar por você. Que bom, você vai passar a noite orando e eu vou orar por você. Essa é a causa a pessoa que faz a oração ao contrário, né? Que alguns cristãos intitulam. E a lição segue falando assim: os tristes pedem a solidão com ociosidade, os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga, alegam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Jesus suporta pacientemente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma, contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalma-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama e o mestre, respondendo-lhes às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe
do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e o seguiu. Então, gente, para quem chegou agora, a lição é 167 do Caminho, Verdade e Vida, intitulada A Oração. Então, aqui, Emmanuel deixa claro que a oração é a ponte que nos leva a Deus, né? A oração, ela é tão necessária para o nosso espírito quanto o alimento para a nossa matéria. Porque a oração, ela é o alimento do espírito, né? E sem praticar a oração, em um momento ou outro, a gente tomba o quê? No desespero, na angústia, na solidão, né? Porque por falta da prática da oração como alimento. E quando a gente usa a oração como esse alimento, ela vai fazer o que com a gente? Ela vai nos revitalizar, ela vai nos fortalecer na caminhada, né? Ela vai fazer a gente superar as aflições internas, as externas que nos aparecem no dia a dia, né? Nas circunstâncias que chegam até nós. Então, a oração, ela faz isso, ela revigora, né? Porque quando a gente ora, nós penetramos em dimensões que a gente ainda não consegue nem imaginar. São portas que ocultas, são canais que nos ligam a essa fonte primordial da vida, né? Então, e são caminhos, muitas vezes, que a gente sequer consegue. Quando essa ponte ela se liga, nós ainda nem temos discernimento para compreender. Quantas portas a gente consegue abrir através da oração? E aí nós recebemos de Deus o auxílio indispensável, né? A santificação das nossas tarefas, do dia a dia. Quando você primeiro levanta e pede a santificação do que você vai fazer durante todo o dia. A oração, ela faz isso. Por isso que a criatura que só trabalha desesperada ali no dia a dia de cumprir só com as suas obrigações, ela acaba em uma horrível escuridão no coração. Ela acaba tendo uma horrível escuridão para o coração, porque ela vive angustiada, sem saber o que fazer, sem saber o porquê que ela está sentindo aquela angústia, muitas vezes a tristeza. Por quê? Por falta da oração. Por isso que Jesus nos ensinou a orar. Por isso que esse capítulo aqui de Lucas 11, versículo 1, Jesus vem ensinar o que os discípulos pediram, a oração. E ele ensina o que? A oração do Pai Nosso para eles, né? Porque a oração é a ligação nossa direta com o Pai, para que a gente possa encontrar a iluminação que a gente precisa, né, na vida, no nosso dia a dia. E ele ensinou essa oração do Pai Nosso e também mostrou, lá em Lucas 18, capítulo 18, versículo 9 a 17, ele ensina a diferença da oração, dando o exemplo do publicano e do fariseu, nessa parábola, né? O fariseu e o publicano. Ele fala assim, olha, 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, Jesus fala, digo-vos que este desceu justificado. Por quê? Porque ele teve humildade. Ele não quis se sobressair como o outro fez, né? Diante do publicano. Então, a oração é isso. É a humildade no nosso coração. Por isso que as preces, as nossas orações, elas têm que sair do nosso coração. E não da nossa vaidade, do nosso orgulho, do querer se mostrar, né? Mas do coração.
E lá em Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 8, Jesus ensina uma outra forma. Ele continua ensinando a orar. Ele fala assim: quando orares, não sejais como os hipócritas, pois que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está no secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não se assemelhei, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário, antes de vos pedirdes. Porque o Pai sabe de todas as nossas necessidades. Mas Ele quer o quê? Ele quer ouvir dos nossos corações. E o salmista, Davi também, em Salmo 139, ele vem nos dar esse exemplo do que Jesus falou aqui em Mateus, de quando orardes, né? Orar em alegria e em silêncio do coração. E eu vou passar para que a gente possa entrar nessa sintonia da oração. Salmo 139. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me
pelo caminho eterno. Essa é a oração, essa ligação com o Criador, com Deus. E no desespero, é só silenciar, silencia, acalma, deixa Deus trabalhar, porque Ele sabe tudo antes que haja em nós palavras. Ele já sabe. Então é exercer o quê? A fé. É o amor que Jesus nos ensinou. É confiar no Criador. Se está doendo, vai com a dor mesmo. Que lá na frente Deus vai te mostrar. Você lá na frente vai entender, olhar para trás e falar, nossa, passou. E eu não entendia. Porque Jesus, Ele está conosco o tempo todo, né? E Ele nos ensinou a orar. Então, orar em silêncio, se entregar a Deus de corpo e alma. Tá? Essa fica a mensagem da abertura de hoje. Agradecer a Jesus por esse momento. Agora, eu convido a todos a fechar os olhos. Divino Mestre, eu quero te agradecer por esta manhã, por este lindo encontro, Pai, com o Senhor. Jesus, agradecendo porque tenho certeza que o Senhor sondou o coração de cada um aqui presente. Eu não tenho dúvidas quanto a isso, Jesus. Então, Mestre, nós te agradecemos imensamente por nos cercar, por nos abraçar e para dizer em nossos corações, por dizer em nossos corações, acalma, eu estou contigo. Obrigada, Mestre. Que a tua luz possa nos abençoar durante toda a semana, que possamos levar em nossos corações essa certeza da tua presença sempre em nossas vidas. Obrigada, Jesus. Que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. E agora é o Livro dos Espíritos que está com o Luiz. Só pegar minhas tralhas aqui já. Vou pegar meu carregador daqui a pouco. Bom dia. Ficou melhor sem esse fim aqui, né? Tava me incomodando. Mas tudo bem. Mais uma vez, bom dia a todos e bem-vindo àqueles que estão vindo à nossa casa pela primeira vez. E, como de praxe, nós vamos dar prosseguimento às nossas atividades dessa manhã, estudando o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, como sempre dissemos, é o livro que nos dá a base da nossa doutrina, essa doutrina que nós hoje temos como diretriz da nossa existência. E preciso aparecer na filmagem de todas as formas. então, nós estamos 643. Nós estamos na questão 643, que fala a respeito da lei divina ou lei natural. Este é o capítulo que nós estamos trabalhando. E enquanto o Carlos está vai colocar na tela a questão, eu já vou dar uma lida no que ela nos traz. E lembrando a todos que o Livro dos Espíritos é o livro de estudos, então aqueles que queiram fazer um comentário a respeito do tema que nós estamos falando, esteja à vontade, levanta a mão. Se eu der a oportunidade, brincadeiras à parte, mas nós iremos, de bom grado, tentar estudar juntos, tá bom?
Kardec faz essa seguinte questão, essa seguinte pergunta para os espíritos da codificação. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Não, né? A resposta que ele vai nos dar: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com os outros homens para que se tenha a ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo a oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Simples, né? A leitura. Mas nós estamos já capacitados a fazer o bem em qualquer momento da nossa vida? Hã? Então ele diz: não há quem possa fazer o bem, somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Até que ponto nós vemos no nosso mundo hoje o egoísta autêntico que realmente não pensa em outro? Acho que no nosso mundo atual não existe ainda, não existe aquele egoísta absoluto que só pensa em si próprio. De uma certa forma, no seu meio familiar, ele vai pensar em alguém, certo? Mas há esse tipo, por trás desse egoísmo, ele tem um fator seguinte, de querer levar vantagem, né? Ele vai agir de uma forma calculada. Para que eu vou fazer o bem para fulano? Para aquele ali eu não vou fazer porque ele não vai me dar nada em troca. Mas para o outro que tem condições de me ajudar, ou seja lá o que for, este é um egoísmo, mas ele não deixa de estar fazendo uma troca. E eu estava aqui pensando alguma coisa a respeito do assunto. A Lu estava na quinta-feira, né, Lu? No atendimento fraterno. Eu lembrei, na quinta-feira, um fato que ocorreu estava eu, meu irmão e meu pai. E era uma chuva muito torrencial e estava num Ford 29. Aquelas caminhonetinhas pequenas. E a cabine só cabia eu, meu irmão e meu pai. É uma coisa assim, estreitinha. E era uma chuva muito forte. Muito, mas muito forte mesmo. E não sei, porque cargas d'água, meu pai falou assim: vou dar uma parada aqui, né, porque essa não dá para prosseguir. E tudo bem. Eu não sei de onde ele conseguiu enxergar alguém no meio daquela tempestade. Não entendo. Era uma senhora já de idade, no meio daquela tempestade, não estava conseguindo nem respirar. Aí, quem conhece aqueles carros antigos, o vidro não tem vidro, é um plástico, né? Uma cortina, essas cortinas que sobe e desce. Pedi, acho que para o meu irmão tá no web, abre a cortina. Ele abriu, essa senhora colocou a sua cabeça somente dentro da cabine. E ele disse a ela: olha, eu não tenho condições de colocar a senhora aqui, mas enquanto a chuva estiver muito forte, a senhora pode ficar aqui descansando. Ser útil na medida do possível todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Naquele momento o que ela precisava era isso, esse descanso para seguir em frente. Meu pai perguntou quem era. Meu pai perguntou o nome. Não. Quando a chuva passou, falou assim: a senhora se sente bem? Está confortável? Mais ou menos essas palavras. Ela balançou a cabeça e seguiu. São exemplos que o bem pode ser praticado em qualquer momento. Fala, Garcia. Luiz, na condição atual do nosso planeta e das pessoas que habitam, não existe
Em qualquer época da humanidade, né? Em qualquer situação, existe pessoas que possam fazer isso. Pior que seja a pessoa. Sim. Se a gente parar para pensar aqui, rapidinho, nos últimos 100 anos, qual é a pior pessoa que pisou nesse planeta? Não, entendi. Hitler. Uhum. Hitler, quando ele ainda era novo, um médico cientista estava esperando o nome dele. A mãe dele adoeceu e tinha um problema seríssimo. E o médico cuidou e tratou da mãe dele. Esse médico era judeu. Uhum. Quando ele tomou posse, que ele começou com o extermínio dos judeus, que eles foram à caça dos judeus, a primeira coisa que ele fez foi poupar aquele judeu e aquela família e mandar ele sair de lá. Então, o pior que ele fosse, por mais ódio que ele tinha aos judeus, ele reconheceu que aquela pessoa ajudou a mãe dele. Então, a pior pessoa que passa na nossa cabeça, que matou milhões de pessoas, ele teve um momento de lucidez, de bondade e salvou aquela pessoa. Então, se ele teve condição de fazer isso, imagina as outras pessoas. Então, todos nós temos condição de fazer isso na vida. O aspecto principal aqui. Não temos condições de avaliar ninguém se ela é boa ou má. Se ela não tem condições de fazer ou não fazer. O que se sabe do íntimo dessa pessoa, nós não temos ideia. E o que tipo de pensamento ela carrega em todos os dias, que conflitos elas carregam. Qual foi a infância, qual foi o passado dessa criatura, ou seja lá, ou o passado de uma vida passada, sendo que atualmente nós estamos vivendo o melhor momento, a melhor encarnação que nós estamos fazendo é esta. Mesmo com todas as dificuldades que nós estamos, nós já percebemos que não há no mundo, como diz o Carlos e como eu estava comentando, incapaz de fazer o bem. Eu vou ler um pequeno trecho do comentário de Miramês a respeito dessa questão, e é justamente essa frase que eu tinha dito agora, é o que ele começa o seu comentário. Não há no mundo quem não possa fazer o bem. Em qualquer situação em que esteja o espírito, tem ele sempre a oportunidade de ser útil às criaturas. E mesmo as coisas, quer dizer, não está dizendo aqui a um ser humano. Não é? Se não existe nada morto, tudo carece de ser ajudado na altura em que poderemos servir. A caridade que desenvolves nos teus caminhos, o bem que sempre pensas e fazes, o amor que já desabrochou em teu coração. Isso tudo são atividades espirituais que devem ser feitas. No entanto, não deixes afastar o raciocínio, o bom senso. Luiz, só uma pergunta. Sim. Como você falou, não só aos humanos, significa que fazer o bem também aos animais, às plantas, Sim. às coisas vivas, Sim. humanas. Sim, isso. É o que ele coloca aqui, né? Por isso é importante nós observarmos que pessoas, como a Lilian estava falando, animais, plantas, você vê uma planta murchando, o que você vai fazer com ela? Deixar ela morrer? Praticamente ninguém vai fazer isso. Quem vê um animal sofrendo, vai deixá-lo sofrer? Minha filha é um exemplo clássico disso. Uma época ela estava na rua e tinha um gato lá e tudo, acho que foi atropelado. E ela falou, para mãe, para o carro, mãe, que eu vou pegar o gato. Não, mas esse gato vai morrer. Que foi assim, se ele morrer, vai morrer em casa. Não vai morrer aqui. Né? Então, assim, morreu. Desencarnou.
Mas não foi na rua. Não foi como indigente, como se diz, né? Na verdade, o bem está nas próprias atitudes que a gente Das atitudes. atitude dessa, Justo. É isso mesmo. preservação do planeta, muitas e muitas coisas. Sim. Eu sempre digo, como é que nós podemos amar um outro se ele está longe? Uma das coisas que eu falo é a seguinte, economia de água. Meu pai, ele tinha o hábito de dizer para nós, sejamos os filhos, né? Quando estiver ensaboando, desliga o chuveiro. Quando estiver escovando os dentes, fecha a torneira. Né? Questão de reciclagem. Reciclagem. Vocês sabiam que na Austrália toda a água é reciclada que se bebe? Na Austrália? Usa-se usinas de dessalinização de água. Tira o sal da água e gasta-se bilhões e bilhões de dólares por ano para desassalinizar. Enquanto isso, nós varremos o chão com água, como dizia meu pai. E às vezes na escassez o pessoal, os órgãos públicos falam, não gaste água, economize. E está lá a pessoa lavando o chão, varrendo o chão, como dizia meu pai, com água. É um bem da coletividade, a água é o bem da coletividade. A humanidade não sobrevive sem água, pode sobreviver sem alimento de alguns determinado período, mas a água, passe 24 horas sem tomar água, desidrata e vai ficando aquela coisa murchando, né? Nós vamos literalmente murchando. Bom, só para fechar um pouco de Miramês, para nós ir para outras questões. Ele fala a respeito de bom senso. Preciso é que meças as tuas forças para que não ultrapasses seus limites. Quem lembra tem um fato, acho que o Roberto citou e várias outras pessoas citaram, a respeito de Madre Teresa de Calcutá. Ela pegou e colocou, via que as pessoas estavam passando fome e cada dia ela estava comendo menos para sobrar para as pessoas. E ela acabou muito doente. Acabou no hospital. E a madre diretora do convento onde ela estava, disse a ela, por que você está fazendo isso? Não, é porque os pobres têm fome, eu quero dar minha comida a eles. Ele falou assim, pois é, enquanto você está aqui no hospital, tem muitos que estão passando fome pela sua falta de estar lá presente com eles. Então, meça as suas, porque nós não podemos dar conta de tudo. Afinal de contas, nós somos seres sociais. Agora, quando nós despertamos no outro, através do nosso exemplo, uma atividade que vai fazer com que ele atinja outras pessoas, é um efeito em cadeia, é o efeito multiplicador. E é desta forma que a sociedade vai crescendo como um todo em amor e bondade. Nós falamos muito dos espíritos superiores e tudo mais, esses espíritos que são vultos de caridade, de amor, eles também não são perfeitos. O próprio apóstolo Paulo, eu sempre coloco que ele dizia assim, eu quero fazer o bem, mas o mal ainda reside em mim. Reside, sim. Quantas vezes não dá vontade de trucidar alguém? Né? O sorrisinho demonstra que nós temos isso ainda. Brincadeiras à parte, mas todos nós temos isto. Agora, resistir ao mal, esse é o nosso principal objetivo, aqui nesse planeta de expiações e provas, a caminho de uma regeneração. Então, vamos para que todo exagero desperdice energias divinas que serviriam para a tua própria paz. Porém, medita bastante no que podes fazer às criaturas às quais está a caminho. Vê em teu próprio lar o quanto podes fazer pelos que te cercam todos os dias, o bem que podes fazer em favor deles, com uma palavra, com um olhar, ou às vezes
mesmo com um silêncio. Miramês foi perfeito aqui. Através do silêncio nós podemos fazer o bem. Principalmente dentro do nosso lar, onde nós achamos que somos donos nós somos o rei, nós somos o mandatário e tudo mais. Tem uma passagem no Evangelho que diz assim, alguém fala assim, lá no meu lar todos me obedecem, mas ele esquece de que todos dizem no seu próprio lar que ele é um tirano. Então, é uma linha muito tênue que nós ainda estamos procurando aprender ainda a resolver tudo isto entre o bem e o mal. É muito tênue. Agora, o dia que a humanidade realmente construir, e como está construindo o caminho para o bem, acabou-se os problemas? Não. Mas vamos ter muito mais oportunidade de resolvê-los com uma sociedade harmônica. Esse é o sentido. Catástrofes haverão. Mas se num período de catástrofe, quantas pessoas de forma egoística recebem as doações e guardam para si mesmo, e muitas das vezes desviam aquelas doações que outros deram para se beneficiar. Não é? Nós tivemos exemplo aí no nosso país, no Sul. Quantos desvios não houve? Quantos desvios não houve também no furacão Katrina? Verbas governamentais foram distribuídas, mas muitos deles desviaram e usaram essas verbas de forma inadequada. Por isso que não estamos aqui julgando, estamos comentando fatos, tá bom? Porque senão depois pessoas vão falar, mas por quê? Por que isso? Não, mas é a realidade da nossa situação. 644. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Kardec falou, essa pergunta eu fiquei assim com... O pessoal fala com a pulga atrás da orelha, mas eu falo assim, eu fiquei com a graxa atrás da orelha, porque quando eu mecânico, eu limpo a mão e a orelha suja de graxa, né? A cabeça e tudo mais. Mas eu fiquei com a graxa atrás da orelha. A causa primária não. Existe a oportunidade. O erro já existia na pessoa. É isso que ele vai responder. Se a pessoa não tem um erro, a pessoa não vai ser corrompida por oportunidade. Luiz, só completando o que o Carlos falou, um exemplo lindo disso, deve ter em vários outros lugares, mas eu vou me referir ao Rio de Janeiro. Nas favelas do Rio, quanto trabalho é feito para que as crianças não se envolvam com o crime, né? Com as drogas, e dá certo. Por quê? Porque o crime não está nela, aquilo que o Carlos falou. Elas estão lá convivendo com o crime, mas não praticam, não usam as drogas, né? Então, é um grande exemplo. Vamos para a resposta? Sim. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Sim. Mas ainda aí há uma prova que o Espírito escolheu. Quando em liberdade. Que tipo de liberdade é essa? Na erraticidade. No plano espiritual antes de reencarnar. Levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Quando nós estamos sendo provados para entrarmos num concurso, ou mesmo na faculdade, ou whatever, na área de ensino, nós
pedimos a prova. A prova existe. Mas somos testados para vermos se somos aprovados. E no caso, este é o caminho que o Criador nos deu. Ele oferece as provas, os testes, para vermos se estamos capazes de superar as nossas tendências, nossas más tendências. Né? Isso é interessante porque eu lembro de um caso de uma pessoa eu trabalhava praticamente quase com meu pai e tudo, mas depois ele deixou a autoelétrica para os sobrinhos, né, meus primos. E do lado tinha uma oficina de mecânica, mecânica pesada, de torno, solda, essas coisas todas. E tinha uma pessoa que era torneiro mecânico, evangélico, de usar a roupa bem aprumado e tudo mais. E sabe que é ambiente de oficina, né? Rola de tudo. E em um determinado tempo, o pessoal começou a tentá-lo. Vamos para tal lugar, vamos para isso. Né? Você precisa tomar um gole, você é muito puro, vamos colocar assim, muito carola, e não sei o que. Não, o meu negócio é outro, eu não quero. E um dia ele cedeu. Foi a bancarrota dele. Bancarrota. Caiu de uma forma tal que foi internado para ver se livrava do vício. E entrou num processo totalmente de cair praticamente quase na sarjeta, vamos colocar assim. O que será que essa pessoa que eu estou citando, será que ele pediu, escolheu, quando em liberdade, passar por esse processo de tentação? Não é? Assim como todos nós também estamos tentados. Às vezes não dá vontade de falar assim, ó, nossa, mas aquela roupa é tão bonita, né? Dá vontade de levar sem ninguém ver. Né? Oh, mas faça isso, faça aquilo. Não tem alguns dias que nós somos tentados a fazer alguma coisa? Seja levar um bem material que achamos que não é, que podemos levar, ou olha, eu fui tentado a falar mal de fulano, ele é mal, mas ele é assim. Mas eu resisti, eu não falei nele para outra pessoa. E muitas vezes falam assim, vou te contar um segredo de fulano, porque você é pessoa de confiança. Aí quando vê a outra pessoa, fala, olha, eu vou contar só para você porque você é de confiança. Fulano falou que fulano e ciclano, né? Entendeu? E um dia chega naquela pessoa. Quantas vezes nós não fazemos isso? Né? Porque é uma característica ainda do mundo imperfeito. Somos todos capazes de discernir hoje que isto para mim não resolve, isto para mim eu não quero, mas tem alguma coisa que me faz com que eu seja alguém que vai cometer um deslize. Mesmo? Bom, o nosso tempo acabou e espero que vocês tenham aproveitado, assim como todos nós, e procurem realmente estudar o Livro dos Espíritos, que dá um embasamento muito grande de discernimento na nossa caminhada evolutiva, que não é uma caminhada solitária, porque, como o Carlos disse, nenhum ser que nós achamos que é eternamente mal, ele é capaz de um momento ter um lapso de bondade. E esse lapso de bondade é que conta, porque Chico Xavier falou que qualquer bem que você faça
independentemente onde esteja, ele será o seu melhor advogado. Tá bom? Bom dia. O nome desse médico é Edward Bloch. Esse médico que foi poupado por Hitler. Bem, gente, eu escolhi esse tema, progressão dos mundos. Semana passada, na quinta-feira, no nosso trabalho da corrente magnética, a gente estava conversando sobre isso, sobre o que o planeta tem passado, as mudanças que o planeta tem passado, as coisas que vão destruir-se, que estão se destruindo, que supostamente a humanidade está causando a destruição do planeta, a destruição de camada de ozônio, destruição de algumas espécies que estão desaparecendo. Então a gente estava conversando sobre isso. Então isso mudou o tema que eu queria apresentar hoje. Eu fui e em cima desse tema eu fui porque existe esse capítulo no Livro dos Espíritos. Existe esse tema no Evangelho, existe também o estudo no Livro dos Espíritos. Eu fui em cima dele, embasado não na que eu penso, não no que certa linha da ciência hoje em dia prova, porque certa linha da ciência fala sobre camada de ozônio, destruição de camada de ozônio e emissão de gás carbônico que tem sido soltada no planeta. E outra linha da ciência fala que realmente isso existe, mas que isso não tem nada a ver com a destruição do planeta, que o planeta está passando por ciclos, como já passou, como vem passando há milhões e milhões de anos, há bilhões e bilhões de anos. Então, existem essas duas linhas divergentes. Então, eu esqueci isso aí, e eu estou trazendo aqui o que o Espiritismo fala sobre isso. Allan Kardec, quando ele colocou o livro quando ele trabalhou em cima do Livro dos Espíritos, a espiritualidade falou para ele sobre 11 leis divinas. Existem 11 leis divinas, do qual o Espiritismo fala que é divino. Entre essas leis está a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, a lei da justiça, do amor e da caridade. São 11 leis. E justamente eu queria falar sobre essa lei. A lei da conservação, da destruição e do progresso. É isso que a gente vai falar na manhã de hoje. No item 19 do capítulo 3, Santo Agostinho nos traz essa mensagem, em 1862. Ele fala: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que parece para os homens, isso aqui eu grifei, tá, gente? Aqui no mesmo. A própria destruição que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos da sua constituição, o veriam percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim marcham paralelamente os progressos do homem, o dos animais, seus auxiliares,
o dos vegetais e das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador. E, como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra sua solicitude e sua providência no imperceptível grão de areia da terra e registra a humanidade a algumas criaturas que habitam. Aí aqui eu coloquei uma coisa, ele fala, registra a humanidade, restringe a humanidade, está todo mundo prestando atenção, ó. Restringe a humanidade a algumas criaturas que habitam. Gente, vocês têm mais ou menos ideia quantas pessoas existem, quantos espíritos estão ligados ao planeta Terra, encarnados e desencarnados? Quantos? 20 o quê? Encarnados, hoje em dia, eu peguei esse quase 8, 7,951 bilhões de espíritos encarnados. A espiritualidade fala que tem uma média de 3 a 4 espíritos desencarnados para cada encarnado. Então, isso daria mais ou menos uma média de 30,5 bilhões de espíritos ligados ao planeta Terra. E ele fala isso, que isso é uma mínima quantidade de espíritos encarnados, de espíritos ligados ao planeta. Mais para frente a gente vai ver por quê. A Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Gente, a gente vive falando aqui sobre essa mudança da Terra. Mas isso já vem sendo falado pelos espíritos desde 1862. Então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Então ele vem falar aqui que tudo muda. Tudo muda para melhor. É como o Luiz acabou de falar, a gente está na nossa melhor versão. Cada espírito que está aqui está na melhor versão. A gente não foi melhor na outra vida para nascer o que é hoje, não. A gente está sempre fazendo um update. Cada vez que a gente volta, a gente está fazendo um update da nossa versão. A gente está sempre melhorando. No Livro dos Espíritos, a pergunta 728, Kardec pergunta à espiritualidade: é da lei da natureza a destruição? A espiritualidade responde: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. E aí tem a pergunta B, que Kardec rebate em cima dessa resposta. Porque não ficou satisfeito com a resposta que a espiritualidade deu, aí foi e fez outra pergunta em cima. O instinto de destruição teria, desse modo, sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Então ele pergunta, ok, se existe a lei da destruição, por que o instinto de preservação? Se tudo tem que ser destruído. Aí a espiritualidade responde: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do envoltório exterior que sofre a destruição. Sempre, porém, é apenas esse envoltório que é destruído. Então é que ele fala aqui, que o espírito é eterno. O princípio espiritual, que no caso no animal, ok? Nós já temos o nosso espírito, conseguimos o livre-arbítrio, então passa a ser o espírito. A gente já estudou aqui antes que no animal é um princípio, não é um espírito ainda, mas já habita ali um princípio. Então aquilo ali não se destrói. O que destrói
é a matéria, que não se destrói também, se transforma. A matéria continua aqui no planeta, ela só muda. O que a gente vê aqui de carne e osso vai servir de alimento para alguma coisa quando eu desencarnar, ou vai servir de cinza ou de comida aos peixes, seja lá o que for, mas não vai sair daqui do planeta. Como eu já falei aqui outras vezes, nem o nosso espírito, quando chegar ao ponto de migrar desse planeta para um planeta mais evoluído, nem o nosso perispírito a gente vai levar com ele. Por quê? O que é espírito é feito de quê? De matéria. Uma matéria mais pura, mas é feita de matéria. Então, essa matéria mais pura pertence a esse planeta Terra. Não pertence a outro planeta. Então, até isso fica aqui. A gente não vai migrar a nossa matéria para outro planeta. A parte essencial é o princípio inteligente que, se não pode se destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que a passa. E na 729 ele pergunta: se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cercas da natureza de meios de preservação e conservação? Ok, se é necessária a destruição, por que o instinto de preservação? A espiritualidade responde: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e se reproduzir. Então, o que é que ele vem trazer aqui, gente? Que tudo modifica, tudo muda, tudo progride nesse nosso universo. Se fosse assim, não faria sentido. Para que Deus ia criar esse universo para tudo continuar estático do jeito que é? Tudo progride. E faz parte desse processo a destruição. Porque a gente não pode mudar se a gente não destruir. Se a nossa matéria se não destruir. Se a gente não pode mudar os nossos pensamentos errôneos, os nossos pensamentos equivocados, se a gente não combater, se a gente não destruir e trazer para dentro de nós pensamentos mais nobres. Então, tudo isso faz parte da lei do progresso. Jesus falou, eu esqueci aquilo ali. Jesus falou: a casa do meu Pai é o universo infinito. As diferentes moradas são os mundos que circulam. A gente está arrodeado de planetas. Hoje em dia, a ciência já fala dos megaplanetas. Chico Xavier, na década de 80, ele falou que desde a Segunda Guerra Mundial, espíritos estavam sendo retirados desse planeta e estava sendo levado para um planeta que era muito, mas muito maior do que o planeta Terra. Muito maior. Já estava tendo migrações de alma para esse planeta, que era um planeta primitivo. A gente tinha um colega aqui, não era o Wallace, o Franklin, que ele dizia: o planetão está chegando. Então, essa migração já vinha acontecendo desde a Segunda Guerra. Chico Xavier falava isso. E a ciência, há poucos anos agora, do ano 2000, veio descobrir esses megas planetas. Então, 20 anos antes, Chico Xavier já estava falando sobre isso, sobre essa migração de planetas supergigantes que tinham a mesma característica natural da Terra de milhares de anos atrás, aonde os homens ainda viviam nas cavernas. Então, espíritos estão sendo já levados para lá. É uma das muitas moradas da casa do nosso Pai. Então, se Deus criou a vida toda, se o espírito progride infinitamente, a partir do momento que o espírito ele é criado, ele
progride infinitamente. Ele não para de progredir. Então, tem que ter espaço para esses espíritos. Por isso que existe essa infinidade de planetas espalhados. E esses planetas, eles habitam desde espíritos que surgiram, que acabaram de surgir, a espíritos crísticos. Santo Agostinho, ele fala aqui, nessa lição, que é através da transformação que a gente vai se tornando, se modificando, de espíritos simples e ignorantes, até chegarmos ao espírito puro, que é o caso de Jesus, que além de puro, é um espírito crístico. E que tudo cresce, tudo engrandece, tudo a gente pode estacionar. A gente pode, por vontade própria, estacionar, deixar de progredir. Mas até este estacionamento, até essa nossa parada, caso a gente não queira fazer nada, até nesse estado, querendo ou não, a gente cresce por osmose. A gente vai levando pela massa e vai crescendo, mesmo que a gente não queira fazer nada da nossa vida. Eu vou cruzar os braços como espírito e eu não quero fazer mais nada. Fazer que nem a música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mesmo que você resolva fazer isso, você continua ainda crescendo, porque você está em sociedade e você, querendo ou não, você vai modificando. É lógico que ninguém quer isso. Ninguém daqui quer isso. Eu espero que ninguém queira isso. Se a gente está aqui em pleno domingo, saiu de casa embaixo de chuva, para vir para cá, para estudar um pouco, é porque a gente quer aprender, a gente quer crescer, a gente quer melhorar. E essa melhora se dá através do nosso esforço. Como eu estava falando aqui, como o Luiz falou, qualquer um pode fazer o bem. Qualquer espírito, independente de ser rico, de ser pobre, de ser um sábio, de ser um analfabeto, qualquer um pode fazer o bem. De qualquer forma. Não precisa você ter riqueza, você ter conhecimento. Você tem um ouvido para escutar, você está fazendo bem. Você faz uma prece, faz um pedido por alguém, você está fazendo bem. Você pensa positivo, você está fazendo bem. Você não revida o mal que alguém te fez, você está fazendo bem. Existe 1001 formas de se fazer o bem. De ajudar o próximo e de se ajudar a si mesmo. Porque a gente tem que se ajudar primeiramente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro como a si mesmo. Então a gente tem que se amar para que a gente possa amar o próximo. A gente não dá aquilo que a gente não tem. Alguém consegue dar aquilo que não tem? Não consegue. Uma vez o Roberto fez uma pergunta aqui que foi bem interessante. Ele chegou, disse, se eu lhe pedir uma manga agora, aqui, nesse mesmo local, se eu lhe pedir uma manga, você tem como me dar? Aí a pessoa que estava aqui disse, não tenho. Então, você não dá aquilo que você não tem. É a mesma coisa o amor. A gente tem que se amar para a gente dar esse amor para alguém. Então, voltando ao assunto, a história do mundo nos faz ver que desde a aglomeração dos primeiros átomos, na formação deles, há uma progressão contínua, um desenvolvimento imperceptível para cada geração, mas dando a seus habitantes condições mais agradáveis à medida que ele também avança e nascendo do progresso, interferindo com a inteligência nas forças da natureza. Gente, a grande preocupação do que a gente estava falando, do que eu estava falando mais cedo, era: o planeta vai acabar ou não vai? Era o medo das nossas colegas. Não era, Kaique? O medo da minha amiga Débora, da esposa do Kaique. O mundo vai acabar. Eu digo, calma, vai. O planeta vai acabar. Como o planeta que Jesus cresceu e se desenvolveu, não existe mais há milhões e milhões de anos. Bilhões de anos não existe mais. Vários planetas não existem mais. Um dia a Terra vai deixar de existir.
Mas até quando chegar lá, a gente já vai ser espírito puro, a gente não vai estar mais aqui. A gente vai ter migrado para um outro planeta. Porque faz parte, até os planetas nascem, que são as novas e as supernovas. O que é nova? É uma estrela que acabou de nascer. É uma supernova, ela acabou de nascer. É chamado na ciência, na astronomia, de supernova. Então, até essa nasce um dia aquela supernova, ela vai deixar de existir. Mas isso aí vai demorar bilhões, bilhões e bilhões de anos, que a gente não consegue nem raciocinar isso aí. Então, um dia esse planeta vai deixar de existir? Vai. Mas até ele deixar de existir, esse planeta vai ser um mundo feliz. Ele vai ser um mundo regenerado. Ele vai ser um mundo ditoso. Ele vai chegar a ser um mundo feliz. E aí, quando chegar o momento dele, ele vai deixar de existir. E a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que, sim, fazer nossa parte, preservar a natureza, como o Luiz estava falando aqui, cuidar da água, cuidar dos animais, cuidar dos seres humanos, dos nossos companheiros, do nosso próximo. A gente tem que cuidar disso tudinho. Mas a gente não tem que entrar em paranoia, em parafuso, pensando no que vai acontecer. Jesus mesmo falou, deixai o dia de amanhã por si. Quando a gente chegar amanhã, a gente vai ver o que vai fazer amanhã. A gente tem que fazer a nossa parte, fazer o que a gente aprende dentro da nossa doutrina, da nossa religião, pôr em prática aquilo que a gente aprende para conosco mesmo, para com o nosso próximo, para com o planeta, e deixar de se preocupar. Porque se a gente se preocupa demais, a gente não vive. A gente traz doença para dentro de si. Perde noite de sono. Eu mesmo, quando estou preocupado, eu perco noite de sono. Eu já não durmo muito. Hoje mesmo acordei 3h30 da manhã. Estou aqui desde 3h30 da manhã acordado. O normal é 4h30. Hoje eu acordei 1 hora antes. Então, quando a gente está preocupado... Mas eu não estou preocupado, não. Mas... Dormir às 6 da tarde e dormir. Não, a gente foi dormir o quê? Era quase 11 horas, não foi, Lu? Era quase 11 horas da noite a gente foi dormir. Mas... Se fosse antes das 10, cada hora vale por 4. Então você já precisa. Mas aí eu acordo e às vezes eu não durmo. Eu durmo pouco. Eu estou com 6 anos. Mas no normal eu acordo 4h30 todos os dias. Aí a gente tem que parar com essa preocupação. Ter fé. Como a Diane falou aqui no começo. Ter fé. Que tudo dá certo. Quando a gente faz a nossa parte, quando a gente pensa no nosso Pai, não aquela fé cega que algumas religiões ensinam, não aquela fé cega que a Diane falou de ficar pensando em fazer o mal para o próximo. Ah, eu tenho fé que ele vai pagar por aquilo. Não, isso aí não é fé, não. Isso é qualquer outra coisa, mas isso não é fé, não. Ter fé em Deus, ter uma fé raciocinada, como Kardec nos ensinou, estudar, saber por que ter fé. Saber por que a gente está... Por que eu acredito nisso? Por isso, isso e isso. Porque 1 mais 1 é 2. Por isso que eu acredito nisso. Pôr em prática aquilo ali, orar e vigiar como Jesus ensinou e deixar as coisas acontecer. Então, quando a gente faz a nossa parte, quando a gente tem fé, as coisas acontecem. E se não acontece como a gente acha que vai acontecer, que era para acontecer, porque às vezes a gente pensa que as coisas devem acontecer do jeito que a gente quer. Eu queria tirar na Mega Sena. Vou tirar na Mega Sena? Não sei. Não vou nem dizer que não, porque pensamento e força tem poder, mas eu não sei se vou. Por quê? Porque eu não sei se isso cabe para a minha existência. Não é nem merecimento. Se isso não cabe porque a gente acha que é merecimento, mas às vezes a pessoa ser rico não é nem merecimento, é uma tortura. Eu não sei se isso está na minha programação atual de vida. Então, necessidade. Então, é a história, é
será que eu preciso disso? Então, às vezes, a gente quer muita coisa que a gente não precisa, não tem necessidade nessa vida. E, às vezes, muita coisa que a gente quer pode ser motivo de queda para a gente. E a gente pode jogar de água abaixo a nossa existência. Muitas das vezes, coisa que a gente ficou um tempão batalhando para que as coisas dessem certo e, às vezes, uma mínima coisa, um lapso, faz com que tudo aquilo vá por água abaixo. Então, é também ter a humildade e a aceitação de quando as coisas nem sempre acontecem, quando você está fazendo tudo. Você ter fé em Deus, você está fazendo tudo do jeito que deveria fazer. E as coisas não acontecem como você queria que acontecesse, é você... Estou fazendo a minha parte, deixa Deus me guiar. Não deixa a vida me levar, deixa Deus me guiar. Porque no momento certo, tudo vai acontecer. Eu acho que ainda tem uns minutinhos aqui. Carlos, eu percebo uma contradição. Desculpa, eu sei que não é hora de falar. Mas eu posso perguntar uma coisa? Pode. Você disse que desde a Segunda Guerra Mundial algumas almas estão sendo levadas para um superplaneta primitivo, que é como se fosse a Terra milhões e milhões de anos atrás. Sim. Mas você também disse que a gente não regride. Eu vejo isso como uma regressão. Não porque essas almas que estão indo, elas não estão deixando o conhecimento de ser o que ela conquistou tecnologicamente, cientificamente, e até o pouco do moral, elas não perdem. Mas, para o planeta que está crescendo, aquilo não está mais compatível. Nesses planetas inferiores, esse conhecimento que ela tem vai ajudar no progresso daquele planeta. E aí ela vai estar fazendo bem para aquele planeta. Foi assim que aconteceu quando nós, há mais de 5 mil anos atrás, bem mais de 5 mil anos atrás, civilizações feitas, civilizações egípcias, que vieram e trouxeram conhecimento para cá, onde na época não existia conhecimento, os incas, os maias, que também eram civilizações que traziam conhecimento, onde não quase nenhum existia conhecimento, eles vieram para cá, porque eles foram exilados de outros planetas, vieram para cá, trouxeram desenvolvimento, e alguns continuam aqui, outros voltaram para o seu planeta, certo? Foi assim que aconteceu. E isso acontece o tempo todo. Isso sempre acontece. O que eles têm não vão se perder. Simplesmente, eles vão pôr em prática aquele pouco que ele tem para aquele planeta que ainda não tem quase nada. Foi mais fácil entender? Mesma coisa. Será que Jesus Cristo, quando encarnou aqui, ele deixou de ser Jesus porque encarnou num plano de provas e expiação? Não. Ele veio para cá, ele vestiu-se com a roupa que a gente veste hoje, a roupa carnal que a gente veste hoje, para ajudar a humanidade. E ele não deixou de ser Jesus. E tem um livro que fala sobre isso. Tem um livro. Tem. Exilados de Capela. E tem vários outros livros. Tem o Consolador, tem o Universo e Vida, que fala sobre isso. Tem vários outros livros que falam sobre situações dessa daí. Mas, só voltando àquilo que eu estava, que às vezes muitas das coisas que a gente quer não nos é útil. Quem conhece a história de Carmichael, esqueci o primeiro nome dela. Não. É uma menina, Emily Carmichael. Ela é a seguinte, bem rapidinho aqui. Ela era inglesa e a família dela toda tinha olhos azuis. Ela é evangélica, os pais evangélicos, e Amy Carmichael, se eu não me engano. E a família toda evangélica. E ela rezava todo dia, porque ela escutou na escola dominical, na evangelização dominical, que se você rezasse muito, o que você quisesse ia se realizar. E todos os irmãos dela tinham olhos azuis e ela tinha olhos castanhos, quase negros. E ela rezava todo dia pedindo para que no outro dia, quando ela acordasse, os olhos aparecesse azul. E ela todo dia ia no espelho do banheiro ver se os olhos dela se tornaram azul. E ela cresceu e nunca conseguiu isso. No trabalho que ela fazia dentro da igreja, ela foi enviada para a Índia, que a Índia era colônia da Inglaterra,
e ela começou a salvar as crianças, as meninas, que eram levadas para ser vendidas no mercado de escravos, e a grande maioria se tornava escravas sexuais. E ela criou uma fundação e começou a resgatar essas meninas. E o que é que ela fazia? Ela cobria toda a cara, pegava pó de café, pintava os braços e o rosto e se passava por indianos para poder comprar essas meninas. E um dia, a amiga dela disse: já pensou, se você fosse que nem as suas irmãs tivessem olhos azuis, você nunca ia poder fazer esse trabalho. Então ela conta na história dela que ali veio a resposta de Deus para aquilo que ela queria e não conseguia. Então, muitas das vezes a nossa resposta não está naquilo que a gente quer. Gente, já passou da minha hora. Amy Carmichael. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer esse Pai maravilhoso que a gente tem, que sempre quer o nosso bem, que sempre quer o nosso melhor, sempre está ali por nós, para que a gente possa cada vez mais crescer e estar do lado dele. Muito obrigado, Pai amado, muito obrigado, Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, nosso amigo, nosso mestre, que está sempre dos nossos lados, nos dando a mão, nos estendendo o braço e nos auxiliando para que a gente possa caminhar essa estrada longa e infinita, que é o nosso desenvolvimento espiritual. Obrigado aos amigos espirituais que aqui estão desde cedo, preparando esse ambiente, preparando abrindo a nossa mente, abrindo nossos corações, para que nós pudéssemos aceitar essas palavras, esses ensinamentos, e pedimos a Ele força e coragem para que a gente possa pôr em prática no nosso dia a dia tudo isso que a gente aprende aqui nessa casa. Muito obrigado, Pai amado, muito obrigado, Jesus, por tudo o que os senhores representam por nós. Estejam conosco hoje e sempre, assim seja feita a tua vontade. A gente vai agora para a tarefa do passe. O passe não é obrigatório. Aqueles que não conhecem o passe é uma transmissão, é como a gente estava falando aqui, ó, é uma transformação de energia, tá? É uma reciclagem de energia o passe. O passe, através dos passistas, que fazem o intermédio entre o mundo material e o mundo espiritual, o passe ele recicla as nossas energias, que às vezes a gente tem dois polos, né? Um positivo e um negativo. Então, às vezes, os nossos polos negativos estão mais fortes do que os polos positivos. Então, esse trabalho do passe ele vai abrir e reciclar essas energias. Não é obrigatório, mas é recomendável. E depois do passe a gente vem para cá, tá? Para tomar água fluidificada, receber água fluidificada e fazer o encerramento. Boa semana para todos.